Bora lá, vamos falar da política agora, entrar no mundo político. O destaque é a expulsão do deputado Alexandre Frota do PSL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília. Zé Maria Trindade, conta pra gente aí, por que razão ele foi expulso, Zé? Bom dia. O tal conjunto da obra, viu? Que acumulou durante esse breve período na política, né, Zé? Exatamente. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, o Alexandre Frota me surpreendeu aqui, devo confessar, né? Ele é presente mesmo naquelas sessões modorrentas lá, sem quórum, ele está presente. Trabalhou muito na reforma da Previdência como líder, como vice-líder do PSL na Câmara e assumindo a função de líder para a reforma da Previdência, mas na hora de votar ele se absteve no segundo turno. Uhum. E em entrevista, inclusive aqui à Jovem Pan, ele disse que era um recado ao governo. Essa abstenção foi usada ali para iniciar o processo. A deputada Carla Zambelli, que é do PSL também de São Paulo, né, pediu a expulsão dele, dizendo que ele estava dando caneladas no governo. Mas a verdade é o seguinte, ele fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro e vinha se indispondo com outros integrantes do PSL através das mídias sociais. O PSL tem um pé muito forte nesse lado aí, nas mídias sociais, muito mais forte até do que no plenário da Câmara dos Deputados. E vem dando apoio quase 100% para o governo, e esta abstenção acabou sendo a tal gota d'água para a expulsão. A Executiva Nacional do PSL se reuniu e, por unanimidade, os 9 integrantes que estavam presentes decidiram expulsar o deputado Alexandre Frota do partido. Ele não perde o mandato, os líderes do PSL dizem que não vão tentar na justiça também, porque houve um desalinhamento, né? E neste caso não se perde o mandato. Alexandre Frota já foi convidado para o PSDB, para o PSB, mas pode ir para o DEM, está entre o DEM e PSDB. Depois da expulsão, ele se sentiu mais livre e voltou à carga e faz críticas, sim, ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo. Ele disse que ficou assustado com essa tentativa de calar a sua voz, diz que o voto é dele, né, e ele, como parlamentar, é que sabe o que fazer. E assim, o PSL perde a condição de maior partido da Câmara. O PT agora volta a ser o maior partido, né? O PSL ficou em segundo lugar, mas recebeu adesões e agora volta a ser o segundo na Câmara dos Deputados. Mas isso não significa muito, não. Os acordos partidários aqui equivalem. Ô Zé, sabe o que fico pensando? A parte esse novo paradigma aí da relação dos políticos com suas bases eleitorais, dos políticos tratarem e falarem diretamente com sua base através das mídias sociais, fico pensando se não foi uma ação premeditada aí do próprio Alexandre Frota, que já se mostrava descontente e se via dentro de uma batalha ali das regionais do PSL, São Paulo, Brasília, a questão da indisposição a partir da crítica que ele faz à indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Quer dizer, vários pontos, a questão da reforma da Previdência, a aproximação com o Rodrigo Maia, inclusive do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falar e citar aconselhamentos que ele deu e que teve junto a Alexandre Frota no sentido da condução da reforma da Previdência na votação do segundo turno. Quer dizer, me parece algum movimento premeditado aí, até porque várias siglas já de imediato aparecem no horizonte, como você bem disse, o DEM e o PSL, no horizonte do Alexandre Frota. Será que esse não foi um movimento também de caso pensado, Zé? Como é que você observa isso? Como é que é falado aí pelos corredores, pelos túneis da capital federal sobre esse episódio? Pois é, olha, Edgar, há uma guerra já aberta, posso dizer aberta, porque todos já estão sabendo, né? Pela proximidade do presidente Jair Bolsonaro e, evidentemente, pelo poder. A direita que ajudou a eleger Jair Bolsonaro, está ali o MBL e alguns setores mesmo liberais, eles estão disputando a prioridade no governo. E os que estão mais próximos do presidente Jair Bolsonaro já não estão mais ligados ao MBL e esses lados liberais. E esta divisão está levando pessoas a ficarem de um lado ou de outro, né? Sim. Essa é uma disputa interna dentro do próprio governo e próximo ali ao presidente Jair Bolsonaro.
o presidente chamou o presidente do PSL, Luciano Bivar, né, e reclamou. E disse que alguns integrantes do partido estão questionando o governo, estão falando mal do governo, e ele teria falado, inclusive, em se afastar do PSL. E se acontecer isso, seria o fim do PSL, que sobrevive diante ali da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E foi por isso que a executiva decidiu tomar essa decisão. A deputada Carla Zambelli, que fez o pedido, né, e tinha já um histórico de disputas ali com Alexandre Frota, mas isso aí é sim o resultado desta disputa que está ficando cada vez mais clara. O núcleo ali do presidente Jair Bolsonaro não admite críticas e nem disputas, não. É por isso que o PSL decidiu se depurar, e é uma decisão de que, olha, ou segue o presidente Jair Bolsonaro ou está fora. É uma decisão que parece que vem aí ao encontro daquela expressão muito usada, né? Que trocar o pneu do carro em movimento, até por conta desse alinhamento em torno de ideais, não tenha sido o grande forte aí do PSL, que é um partido que para muitos nem existia antes da eleição do Jair Bolsonaro. Diante disso aqui e da nossa conversa, eu passo a bola para o Caio para ver como é que fica na tua visão a questão dessa fidelidade ideológica dentro do partido do presidente, o PSL. Excelente questionamento. Mas aqui também cabe uma consideração inicial sobre a estratégia de gerenciamento de crise adotada pelo deputado Alexandre Frota, né, Vini? Ele que foi sempre tão ruidoso quando era pedra, ele preferiu o silêncio... Ativo, né? Ele preferiu o silêncio ao se tornar vidraça. O parlamentar submergiu. A gente fala isso porque na redação a gente percebeu que ele desativou, né, o seu perfil nas redes sociais e não se manifestou oficialmente sobre a expulsão. E é claro que isso dificulta muito fazer uma análise própria da situação. Deixa eu só te trazer uma informação de complemento. Então, claro. Caio, ele deve se manifestar na próxima segunda-feira. Ele é o entrevistado do programa Roda Viva da TV Cultura. Isso já está confirmado, é informação nova. Vivemos para ver isso, né, Fefito? Nunca imaginei Alexandre Frota no centro do Roda Viva, Caio, confesso. Mas, bom, as informações de bastidores, certo, de Brasília, dão conta de que ele não conseguiu emplacar nomeações da sua indicação junto ao governo federal. E aí, para exercer pressão no executivo, ele lançou mão do seu principal ativo político, que é o quê? A sua notoriedade, né? E o decorrente sensacionalismo midiático inato aí, as suas declarações sempre polêmicas, né? Só que assim, parte da mídia, que é muito sôfrega e assodada em criticar o Bolsonaro, está repercutindo essa narrativa superficial, né, de que o Frota saiu apenas por criticar o governo. Isso é uma meia-verdade. Como eu bem disse, o que se fala nos corredores de Brasília é que ele criticou o governo porque não obteve as nomeações que indicou. E assim, justiça seja feita. É bem capaz que essas nomeações tenham sido prometidas a ele. Vai saber. Agora, o deputado acusar o governo Bolsonaro de praticar a velha política enquanto barganha cargo é, no mínimo, contraditório. E pegando um gancho aqui na informação trazida pelo Zé Maria, seria mais estranho ainda imaginar o Frota migrando para uma legenda associada à velha política do Centrão, como é o caso do DEM, ou até uma legenda associada à esquerda light, como é o PSDB. Que, ao que tudo indica aí, pelo que o Zé trouxe, é o cenário mais provável. Então, eu fico muito curioso para saber como que os eleitores bolsonaristas do deputado vão reagir a isso. Agora, o interessante é voltar para o teu questionamento, Edgar, que é a resposta institucional do PSL, certo? Em reação a esse episódio. Eu vou ler para o ouvinte um trecho da matéria publicada no Estadão, abre aspas. Um grupo do partido defende a contratação de uma consultoria externa especializada em compliance. Compliance é um termo empresarial que se refere a uma série de regras adotadas para certificar que funcionários estão agindo em conformidade com a legislação e os códigos de ética da empresa. Então, assim, guardadas as devidas proporções, isso vai ao encontro de uma inovação positiva implementada pelo Partido Novo, que é o processo seletivo para postulantes a cargos públicos, né? Realizado, portanto, por uma consultoria externa. Uma das etapas desse processo, inclusive, é um background check, né? Você faz um levantamento, né, do passado judicial, do passado político, até mesmo da atuação do futuro candidato nas mídias sociais. Porque todos esses são fatores, né, que podem depor contra a reputação do candidato e, por extensão, do partido. E quais são os critérios, né, que estão sendo ventilados para a obtenção de legenda do PSL nas próximas eleições? Bom, em primeiro lugar, é uma obviedade, né, um endosso ao governo federal.
apoio à agenda liberal na economia e às reformas estruturantes. Também uma abordagem conservadora nas pautas de costume. Então, você vai ter que ser contrário à legalização indiscriminada da prática do aborto, você vai ter que ser contrário à ideologia de gênero nas escolas, você vai ter que ser a favor do direito à legítima defesa armada e por aí vai. E, além disso, o postulante, né, a candidata, ele não pode ter nenhum vínculo com, especialmente um vínculo recente com a esquerda. Mas aqui fica uma crítica positiva, porque eu acredito que o PSL ele só tem a ganhar, zelando aí pela sua coerência ideológica, pela coerência ideológica dos seus quadros, na verdade, porque contradição, hipocrisia e falsidade revelada sempre serão muito penalizadas nas urnas. Vamos lá, Zé, para fechar aí uma linha tua aí, esse assunto. O Frota se enquadrou na política por aqui, viu? Ele tem mantido diálogos, inclusive, com partidos tradicionais. E se ele for para o DEM, ele vai se encontrar lá com um dos líderes do MBL, né, o deputado Kim Kataguiri, com quem trocou farpas o tempo inteiro durante a campanha eleitoral. Esse reality show eu assisto, hein? Compra pipoca e assisto. Não se esqueça que eu fui o primeiro a falar aqui sobre esse reality show aqui do Congresso Nacional. Olha, eu costumo dizer que cada deputado aqui é uma instituição. Você vê um deputado lá no plenário, não dá nada por ele, chega no gabinete, aí você vê por que ele foi eleito. Tem toda uma história por trás, instituições, demandas, enfim. Só que eles têm controle remoto, que estão fora de Brasília. Isso aí, vamos acompanhar então os próximos capítulos desse, como você chamou, Zé, reality show. Obrigado pelas informações, um abração para você, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, bom dia a todos. Fala, Vini. Aliás, falar em reality show é a segunda expulsão da vida do Alexandre Frota, né? Porque ele tinha sido expulso já da Casa dos Artistas também. Não, ele não foi expulso da Casa dos Artistas. Protesto, olha aí, ó. Calma, Não, isso aí... ele desistiu. Data vênia, Vini. Ele desistiu. Depois que ele foi o saiu. responsável pela eliminação precoce de Alessandra Scatena, eterna assistente do Gugu. Eu Nossa, esqueci o que eu tô primeira com a vítima enciclopédia fatal do... de reality show. Ele achou que ele ia sair de vilão, ele pediu pra sair. Só que quando ele chegou aqui fora, ele viu que era um fenômeno muito grande de audiência. O Silvio Santos convenceu ele a voltar. Ele voltou. Pode ser que ele volte, então, um dia pro PSL também. Mas foi barrado na Fazenda da Record. Já que falamos de reality show, de tantas celebridades, quem tá aí pra dar a hora certa? O Frota era o duro, hein?